Senhor, essa noite maravilhosa, a qual Ele reservou para nós estarmos o adorando. Vamos abrir a palavra do Senhor ali em Lucas. Lucas, capítulo de número 15. Quero compartilhar aqui com os irmãos esta palavra que Deus colocou ao meu coração. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 20. É um texto bem conhecido por nós, pelo povo de Deus, mas que nós podemos extrair muitos ensinamentos para as nossas vidas. Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 20. Vou estar lendo, está escrito assim: E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo, alegramo-nos e regozijamo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Senhor, nós cremos que o Senhor há de continuar falando com teu povo e com a tua igreja, Deus, nesta noite. Ó Deus, nós te agradecemos desde já, Senhor, pela revelação da tua verdade e da tua palavra. Que o Senhor seja engrandecido, Deus, em nosso meio nesta noite. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, a palavra do nosso Senhor aqui fala-nos através de Lucas que Jesus estava ensinando ali a um grupo de publicanos e pecadores. Esse tipo de pessoa vinha sempre para ouvir o que Jesus tinha a falar. E então ali os escribas e os fariseus, ao verem Jesus ensinando aos publicanos e aos pecadores, começaram a murmurar, começaram a reclamar. E eles diziam: Este, se referindo a Jesus, recebe pecadores e come com eles. E Jesus, sabendo qual era a intenção do coração dos escribas e dos fariseus, Jesus começa a contar algumas parábolas. E então nós vimos aqui Jesus contando a parábola da ovelha perdida,
Depois Jesus conta a parábola ali da dracma que se perdeu. E Jesus já engatilha na sequência a parábola do filho pródigo. E Jesus ele começa a dizer, olha, havia um certo homem. E esse homem ele tinha 2 filhos. O seu filho mais moço, o seu filho mais jovem. Certa vez ele chegou até o seu pai e ele pediu ali uma parte da sua herança, e o seu pai deu a ele a parte da herança, e esse menino moço, esse menino jovem, ele sai, vai para uma terra distante, para uma terra longínqua, longe, distante do seu pai, e chegando ali com os seus haveres, com a parte da sua herança, ele dissipa tudo aquilo que ele tinha com as meretrizes, ele dissipa tudo aquilo que ele tinha dissolutamente, a ponto dele não ter sequer o que comer. Ele desejava comer ali a bolota dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. E Jesus, ele fala-nos que aquele jovem moço, ele cai em si, e ele começa a se lembrar da época em que ele morava na casa do seu pai, e ele via ali os trabalhadores, os escravos do seu pai, como viviam muito bem, como tinham comida, e agora ele estava ali padecendo necessidades, e ele caiu em si, ele se lembrou, eu estou aqui, e os trabalhadores do meu pai estão lá vivendo melhor do que eu. Então ele disse, voltarei para a casa do meu pai. E ele já preparou um discurso para quando chegasse ali, ele pudesse se desculpar para com seu pai, mediante a desonra que ele tinha trazido para a sua família. E então aqui, irmãos, nós podemos ver, através da palavra do Senhor, que quando aquele filho, ele diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus, pequei também perante ti, já não sou digno de ser o teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. No versículo de número 20, nós já encontramos aqui, irmãos, a atitude do pai. E nós lemos aqui, no versículo de número 20, a palavra do Senhor, ela diz, e levantou-se e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Irmãos, tudo o que nós vamos ver daqui em diante se resume na graça de Deus, na graça do nosso Senhor. Olha só aqui a palavra do nosso Deus, ela fala-nos que quando aquele pai, ele viu o seu filho vindo ali ao longe, diz aqui a palavra do Senhor que aquele pai, ele saiu correndo em direção ao seu filho. Irmãos, na cultura daquela época era algo muito desonroso um pai sair correndo ali atrás do seu filho. Muito pelo contrário, eram os filhos que tinham que correr atrás dos seus pais. Mas aqui nós podemos ver, irmãos, que quando aquele pai, ele avista o seu filho vindo ao longe, o seu pai, ele sai correndo, deixando toda a sua vergonha de lado, porque era desonroso para um pai de família naquela época, mas ele não se preocupou com aquela desonra diante dos outros e diante da sociedade. A palavra de Deus, ela fala-nos que ele saiu correndo e ele foi em direção ali ao seu filho, lançou ao pescoço e ele o beijou. E no versículo de número 21, nós podemos ver que diz assim, o filho lhe disse, pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Irmãos, nós não encontramos aqui o pai dando um sermão no seu filho, porque merecer, ele merecia sim. Mas nós não encontramos aqui, irmãos, o pai dizendo, menino, se assenta aí, porque agora você vai ver, eu vou ensinar para você, toma a Bíblia na sua mão, eu vou ensinar para você, vou lembrar você novamente dos mandamentos. Nós não encontramos, irmãos, aqui o pai com um cajado, nós não encontramos aqui o pai, irmãos,
com um conjunto de tampinhas dizendo: menino, agora se ajoelha e fica nessa tampinha por um período. Nós não encontramos, irmãos, aqui um pai dando um sermão para o seu filho. Se é que merecia, sim, merecia. Mas nós não encontramos. Nós podemos ver aqui, irmãos, que na verdade o pai apenas ouviu o que o filho tinha a falar. Porque o filho, ele já chegou com seu discurso ali totalmente programado, dizendo: pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai poderia muito bem dizer: ainda bem que você reconhece, menino, ainda bem que você sabe a besteira que você fez. Não. Aqui, irmãos, nós podemos ver que o pai, ele simplesmente ouviu aquilo que o seu filho tinha a falar. E no versículo de número 22 está escrito: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho e ponde-lhe um anel na sua mão e sandália nos seus pés. Irmãos, perceba que a melhor roupa foi dada para aquele menino. Irmãos, quando aqui se refere à melhor roupa, não era a melhor roupa dos servos. O pai não chegou até um servo e disse assim: olha, servo, vai lá e pega a melhor roupa que você tem e traz para o meu filho. O pai não chegou para um dos trabalhadores daquela casa e diz: vai, pega a melhor roupa que você tem, porque a melhor roupa que você tem eu darei para o meu filho. Não, irmãos. Quando a Bíblia fala que acerca da melhor roupa, era a melhor roupa do pai. E a melhor roupa do pai, irmãos, naquela época era guardada para ocasiões especiais. Não era usado, irmãos, em qualquer final de semana. Não era usado, irmãos, para qualquer ocasião. Mas a melhor roupa, que era a roupa do pai, a melhor roupa da casa, simbolizava a honra. Ela era usada em ocasiões especiais. Mas, irmãos, nós podemos ver aqui que o pai pegou o melhor que ele tinha e mandou vestir ali o seu filho. Irmãos, eu creio que quando aquele menino chegou ali, ele chegou com as suas vestes rotas, as suas vestes rasgadas, imundas, impuras, as vestes da vergonha. Mas quando ele se chegou, irmãos, diante do pai, as suas vestes foram trocadas. As vestes daquele jovem já não eram mais vestes de vergonha, mas foram trocadas por vestes de honra. Nós podemos ver aqui, irmãos, alguém que estava até mesmo desacreditado pela sua comunidade, alguém que estava desprezado, assim como os publicanos, assim como os pecadores, mas quando se achegou, irmãos, diante de Jesus, receberam uma honra especial, a sua roupa foi trocada, e assim somos nós na presença do Senhor, irmãos. Nós nos achegamos muitas das vezes diante do Senhor com as nossas vestes rasgadas. Nós chegamos diante do Senhor, irmãos, maltrapilhos, mas o Senhor, ele diz: eu tiro esta roupa velha e coloco sobre ti uma roupa nova. É a honra de Deus para as nossas vidas, irmãos, porque Deus, ele sabe muito bem como honrar os seus filhos. Aleluia. Mas diz aqui também que colocou um anel no seu dedo. Um anel de sinete era usado para selar documentos naquela época. Era símbolo de autoridade. Dava-se um anel de sinete para carimbar documentos, selar documentos. Era símbolo de autoridade e de confiança. Um pai, ele dava para o filho que ele confiava o anel. Porque aquele anel também, irmãos, tinha a ver com a identidade da tribo. Quando assinava-se um documento com aquele anel, sabia-se muito bem de qual tribo aquela pessoa representava. E agora aquele menino, aquele homem chega diante do Senhor, irmãos, ali sem autoridade nenhuma, todo desconfiado do que o pai iria lhe dizer, sem identidade, porque era isso que estava sucedendo na vida dele. Mas, irmãos, ao pai dar um anel para aquele menino, era como que se ele estivesse novamente conhecendo que ele era filho legítimo. Colocando novamente sobre ele confiança e autoridade.
Era como que se o pai estivesse dizendo: eu ainda confio em você. Era como que se o pai estivesse dizendo: você ainda tem autoridade aqui. Era como que se ele estivesse dizendo: eu estou reintegrando você novamente às decisões da família. Porque ele não tinha, irmãos, autoridade nenhuma quando ele saiu. Mas quando ele voltou, o pai disse: coloca um anel no seu dedo. Ou seja, eu ainda continuo confiando em você. Ou seja, eu ainda deposito autoridade em você. Ou seja, vem, você ainda faz parte das decisões da família. Você não é um excluído, você não é mais uma pessoa comum e qualquer, mas você também tomará decisões, autoridade e confiança. Novamente eu estou depositando nas tuas mãos. Aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos. Ao trazermos isso para a nossa vida espiritual, isso é maravilhoso. Mas diz aqui também que colocou sandália nos seus pés. Ou seja, o pai estava dizendo: a partir de hoje você não vai ser tratado como um escravo. Porque os escravos é quem andavam descalços naquela época. Mas ele disse: coloca agora uma sandália nos seus pés. Ou seja, estava dizendo: você não é escravo. Porque, irmãos, quando o filho saiu para ir à presença do pai, ele saiu com essa mentalidade, dizendo: me trata como um dos seus escravos, como um dos seus trabalhadores. Mas, irmãos, quando ele chegou diante do pai, o pai disse: coloca uma sandália nos seus pés, porque você não é escravo, você é filho. Ele estava dizendo ali para ele: você é filho, você é uma pessoa livre, pleno na família. Irmãos, nós não somos mais escravos, nós somos filhos de Deus. Há um louvor, irmãos, que eu gosto muito, que diz que nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus. Irmãos, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Deus não nos chamou para sermos escravos. Muitas das vezes, irmãos, o adversário, ele quer colocar em nós uma mentalidade de escravos. Mas nós não somos escravos, nós somos filhos. Nós louvamos isso hoje aqui nesta noite. Me dá poder de filho. Irmãos, Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Ei, igreja, você não é escravo, nós não somos escravos, nós somos filhos, filhos do Deus Altíssimo, filhos do Pai nós somos, aleluia. Louvado seja Deus. E o versículo, irmãos, de número 23, diz assim: trazei o bezerro cevado, matai-o, comamo-nos e nos alegramo-nos. O bezerro cevado, irmãos, não era algo que se matava corriqueiramente. Ah, vamos fazer um churrasco no final de semana, então vamos matar um bezerro cevado. O bezerro cevado, irmãos, era o bezerro gordo, os bezerros que eram engordados. E o bezerro cevado, ele era usado para ocasiões especiais, como exemplo, um casamento, um feriado especial. Então, aquele bezerro que estava sendo engordado, o bezerro cevado, era usado para ocasião especial. Irmãos, olha que interessante, a Bíblia não diz que foi matado um cordeiro e nem um cabrito, porque a intenção, irmãos, do pai era dar uma grande festa. A intenção do pai, irmãos, era envolver toda a comunidade na festa do seu filho. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, irmãos? A graça de Deus, ela é abundante. Ele poderia muito bem dizer: vamos matar aqui um animalzinho qualquer, vamos reunir aqui, 7, 8, 10, 15 pessoas da família, vamos celebrar a volta desse filho. Mas ele mandou, irmãos, pegar o bezerro cevado. Ele mandou pegar algo, irmãos, abundante. E a intenção do pai aqui, era reunir a comunidade para se alegrar com a volta daquele filho.
Assim é, irmãos, um pecador, quando se arrepende diante do nosso Deus, não diz que há festa nos céus, irmãos, porque Deus é abundante, a graça de Deus, ela é abundante, irmãos. A graça de Deus, ela é abundante. Deus, ali na figura do Pai, estava se alegrando com a volta do Filho. Deus se alegra quando nós nos aproximamos a cada dia mais de Deus. Ainda que nós caiamos, Deus nos levanta, porque a graça de Deus, ela é abundante sobre as nossas vidas. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! O pai estava alegre, o pai estava feliz, o pai estava se regozijando. E no versículo de número 24 ele diz o porquê. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Irmãos, talvez para aquela comunidade, para aquele povo ali, aquele filho já estava morto. Porque tudo o que ele fez para com seu pai, tudo o que ele fez para com a sua família, toda a desonra que ele trouxe para os seus, era como que se ele estivesse morto. Às vezes, quando alguém, irmãos, faz uma coisa que é desagradável, tem pessoas que falam assim, eu não quero nem ver aquela pessoa. Para mim é como se ela estivesse morta. Então, irmãos, era o caso aqui desse personagem. Era como se ele estivesse morto. Ele desonrou a família, mas o pai se alegrou. Porque o pai viu que ele novamente estava ali. E o pai disse, eu me alegro porque o meu filho que estava morto, ele reviveu. Ele está vivo, ele não está morto. Para muitos, ele já morreu. Para muitos, ele não vive. Para muitos, ele ficou apenas no passado, na memória, mas para mim não, ele está aqui, ele está vivo, então vamos nos alegrar, porque a vida é um dom de Deus. Deus estava se alegrando porque ele estava voltando para a presença e para a casa do Pai. Deus se alegra quando nós nos aproximamos e nos voltamos em arrependimento todos os dias para a presença dele. É ele quem nos vivifica. A presença de Deus traz vida para aquele que está morto espiritualmente falando. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos mortos espiritualmente falando, mas quando nos achegamos a Deus, Deus se alegra e com o seu Espírito Santo, ele traz vida para cada um de nós. É isso que o Senhor Deus tem para mim e para você, vida, vida e vida em abundância. Quantos podem aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus? Porque ele tem vida para cada um de nós. Mas aí entra em cena agora o filho mais velho. E no versículo 25 está escrito, e o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa, ouviu as músicas e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse, veio o teu irmão e o teu pai, matou o bezerro cevado, porque eu recebi unção e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. O filho mais velho, irmãos, ele ficou revoltado. Quando ele chegou, ele ouviu aquela música, ele ficou perturbado. Não sei se era funk, porque funk perturba mesmo, né? Mas ele ficou perturbado com aquela música. E ele perguntou o que é que está acontecendo aqui. E alguém falou, você não sabe, o seu irmão voltou e seu pai está se alegrando. Ele não quis entrar na festa, ele ficou do lado de fora. E mais uma vez o pai entra em ação. O pai, irmão, sai da festa para encontrar com seu filho mais velho do lado de fora. E a Bíblia diz que o seu pai estava com ele. Ou seja, o seu pai insistia com ele. Do mesmo jeito que o filho mais novo desonrou o pai saindo de casa, o filho mais velho desonrou o pai, fazendo o pai sair da festa, insistir com ele do lado de fora para ele entrar para a festa. Ele também desonrou aqui o seu pai. E o filho mais velho começou a despejar egoísmo e autojustiça. E ele dizia,
aqui, há quanto tempo que eu te sirvo? No versículo 29, te sirvo há anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, ele nem disse, vindo, porém, o meu irmão, mas vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. Ele desonrou e depositou sobre o pai todo o seu egoísmo e toda a sua autojustiça, dizendo, eu sempre fui bom para o Senhor, nunca fiz nada de errado, e agora esta é a paga que eu tenho. Eu me lembro aqui da parábola do publicano e do fariseu, que diz a Bíblia que subiram os dois ali ao templo para adorar o Senhor, e o fariseu, ele batia no peito, ele olhava aos céus, ele dizia, Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou como um desses pecadores, e começou a falar tudo o que ele fazia de bom. E então ali o publicano, lá do fundo, ele nem ousava olhar aos céus, mas ele dizia, Senhor, tende misericórdia de mim, que sou falho, que sou pecador, ou seja, não sou merecedor. E então diz a Escritura que esse último desceu para casa justificado, porque o primeiro queria justificar-se a si mesmo. Mas, irmãos, a resposta do pai ao filho mais velho, que representavam os escribas e os fariseus da época, a resposta do pai, a resposta de Jesus foi a seguinte, e ele lhe disse, versículo 31, filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo, alegramo-nos e regozijamo-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Ou seja, Jesus estava dizendo ali, irmãos, para os fariseus e os saduceus, alegrem-se por essas pessoas que estão se aproximando de Deus, alegrem-se por eles. Há uma outra passagem, irmãos, que Jesus os repreende dizendo, olha, vocês não compreendem que eu não quero sacrifício, vão e aprendam o que é misericórdia. Mas eles não entendiam nada de misericórdia. Jesus estava dizendo aqui para eles, vamos nos alegrar, vamos nos regozijar, porque os pecadores, porque os publicanos estão se aproximando de Deus. Agora olha que interessante, irmãos. Nesta parábola, a conversa se encerra com um filho que se achava bom, que se achava justo, que andava pela sua própria justiça do lado de fora da festa. O pai conversando com ele, mas ele do lado de fora da festa. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que o reino de Deus, ele não é para os bons. O reino de Deus não é para os que se auto-justificam. O reino de Deus não é para os justos. Mas o reino de Deus é para aqueles que confiam no Pai e na sua graça. Muitas das vezes, irmãos, eu me incluo nisso, nós nos achamos tão bons a ponto de falar, esse não vai para o céu. A ponto de falar, esse não merece a graça de Deus. Mas o reino de Deus, irmãos, não é para os que se acham bons e para os que se acham justos, mas é para aqueles que se humilham diante do Pai e reconhecem a graça poderosa do nosso Senhor. Com isso não estamos dizendo, irmãos, que podemos viver a vida do jeito que nós queremos. Ah, pastor, então é assim, então vou fazer como filho pródigo, vou sair, vou fazer uma farra só. Não, irmãos. A mensagem central aqui é que tanto um como o outro carece da graça de Deus. Amém? Os irmãos recebem esta palavra? Que Deus abençoe a todos e as palmas louvam ao nome do Senhor Jesus.